de Jesus. Graças a Deus, igreja. Amém. E o Senhor nosso Deus, amém, abençoe a tua vida, amém, e a tua família, amém, no nome de Jesus. Isso, está fraquinho. Já faz, meu irmão. Não jantaram ainda, mas vamos jantar daqui a pouquinho. Mas são bem-vindos, visitantes, muito bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. Hoje é dia de bênção, hoje é dia que Deus abençoe você, amém? Amém. Queria convidar aqui os aniversariantes da semana, do domingo passado até hoje. Você que fez mais um ano de vida, você tem um bebezinho para apresentar Jesus, comprou um bem que apresentar Jesus também. Corre para cá. O Zé é o bebezinho, não, mas é? Zé fez mais um ano de vida, fez bolo e não me convidou, né, Zé? E a sonhou ainda, falou, pastor, eu vou fazer. Eu falei, me chama, não me chamou não. Não, chamou sim. Né? Falar para vocês, vão dar um pouco de vocês aí. Mais alguém? No grupo da igreja da semana inteira, parabéns, parabéns, feliz. Cadê o povo? Essa fiota dança feliz. Glória a Deus. É Joyce Kelly, né? É Joyce Kelly, né? Joyce Kelly. É que é menino demais, gente. Glória a Deus, amém? Não estou reclamando, não. Eu sei que não fez filho lá que você pode fazer um filho da mulher até o final do ano. Não somos velho morto, velho lento, gente. Tem que fazer filho. Deus não vai encher a terra. Vamos encher a terra. Depois que a ideia, quando nós orarmos, abençoarmos esses queridos aqui, ó. O grandão aqui do Dima e da Ivanete, Vinícius, José. Essa aqui é a Giovana. E essa mocinha daqui, como é que é o nome? Melissa, amém. Coloque as mãos para cá, por favor, queridos. Senhor nosso Deus e Pai, pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo, nós rendemos graças a Ti por cada vida, Pai. Esses jovens que aqui à frente estão, nós pedimos a Tua bênção, que o Senhor dê vida longa em o nome de Jesus, que o Senhor livre eles de tudo aquilo que é seta e ação de Satanás em nome de Jesus. Guarda estas pessoas na presença do Senhor, Pai, em o nome de Jesus, e tudo que eles fizerem, que o Senhor conduza eles. Eles vão crescer, alguns vão crescer, vão estudar, que o Senhor prepare tudo para o futuro deles em nome de Jesus. Nós como igreja abençoamos a vida deles em nome de Jesus, que Tu seja com eles para a glória do Teu nome. Assim oramos e Te aplaudimos em nome de Jesus. Mas você não se lembra não? Vamos ler só alguns versículos aqui. Marcos capítulo 10, versículo 17. Obrigado, meu filho. Aí você senta. Marcos 10, 17. Marcos provavelmente era João Marcos, discípulo de Pedro, tá? Não era apóstolo, era discípulo da segunda geração. Marcos capítulo 10, versículo 17. Se você não tem Bíblia, fala comigo. Eu vou te dar o telefone da irmã que vende Bíblia para você comprar uma. Você pensou que dá Bíblia, não deu nada. No mundo lá, a gente gastava na cachaça, na droga, no forró, com as biscaixas. Aí vem para Jesus e não compra nem uma Bíblia. É ruim, hein? Marcos 10, 17, posso ler? E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Jesus é Deus, amém? Então Ele é bom, aleluia. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás, não serás desonesto por ninguém, em nenhum aspecto. Honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se, triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos,
quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Amém? Aí você pula 2 livros para frente, você vai chegar em João. Aí lá no capítulo 12, versículo 1 ao 7, nós vamos ler aqui. Vamos conectar um texto com o outro aqui. João capítulo 12, versículo 1. 2 livros para frente. Marcos, Lucas, aí vem João. Não tem erro, é batata. Diz assim a palavra do Senhor Deus: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, irmã de Marta, de Lázaro, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que se vendeu este perfume por 300 denários? De 50 a 70 mil reais hoje é esse perfume, um ano de trabalho. Por que não se vendeu este perfume por 70 mil reais e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre estejam convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Você pode estender as mãos para cá, por gentileza? Me ajuda a orar. Senhor nosso Deus e Pai, pelo poderoso nome de Jesus, nós demos graças ao Senhor, pedimos a Tua bênção, a cobertura do sangue de Cristo. E Deus, eu peço ao Senhor que assuma o controle de tudo nesse ambiente. Deus, aquieta e acalma as nossas criancinhas, Pai. Traz paz na mente e no coração delas, no nome de Jesus. Deus, aquieta a mente das pessoas grandes, adultos, que estão ansiosas, inquietas, preocupadas. Traz a Tua presença para esse ambiente, pelo poderoso nome de Jesus. Deus, tudo que é contrário, nós repreendemos, mandamos embora, que saia no nome santo de Jesus, e que o poder de Deus venha se manifestar nesse lugar. A Tua palavra diz em João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. Nós cremos e declaramos a Tua glória nesse ambiente, que o Teu Espírito Santo possa se mover, falar, tocar, transformar, abençoar cada um de nós, pelo poderoso nome de Jesus. Tudo que o Senhor fizer aqui, continuar fazendo, seja para honra, glória e louvor do nome do Senhor Deus. Nós oramos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Você pode sentar, por gentileza. Jesus é bom. E o Satanás não presta. É o Alex que falava isso. Um amigo nosso lá da antiga igreja. Nosso tema: prioridade, oportunidade e necessidade. Prioridade, oportunidade e necessidade. Se nós não entendermos o que é prioridade, não vamos aproveitar a oportunidade, e quando surgir a necessidade, nós não vamos ter provisão do alto. Se nós não entendermos qual que é a prioridade da nossa vida, nós não saberemos aproveitar as oportunidades. E quando tivermos necessidade, todo mundo tem, nós não vamos ter provisão. Prioridade de se fazer algo para Deus. Oportunidade que aquele jovem teve de servir a Jesus. E necessidade que alguém disse que os pobres tinham que ser supridos. E você precisa entender que o reino de Deus não trabalha, ele não se move em função de necessidade de ninguém. Deus se move em função da palavra dele. Está escrito, você crê, vai acontecer. Deus, eu estou solteiro, tem casa, é uma necessidade. Deus, eu estou precisando de uma casa, eu não tenho casa, é uma necessidade. Mas você não entender isso, você acaba não tendo de Deus aquilo que você busca. Deus não se move por necessidade, nem por choro, nem por lágrima de ninguém. Pode chorar a noite inteira que Deus não faz nada na tua vida. Mas você disser, está escrito, eu creio, assim será e acontecerá no nome de Jesus. Que tem gente que pensa que se chorar bastante, Deus vai fazer, gente. Você acha que um Deus que entregou um filho para morrer na cruz vai se mover por lágrima minha ou tua? Não. Mas vamos lá. Vamos ver o contraste de Marcos e de João. Em Marcos, Jesus fala, dá aos pobres. E em João, Jesus fala assim, não dê aos pobres, faça o que está fazendo por mim. Não. Tem antagônico, um contraste, incoerentes, sim ou não? Sim ou não, gente? E em um, Jesus fala assim, eu pego e dá para os pobres. No outro, o cara fala, vamos dar para os pobres? Não, dá para mim. E aí como é que fica isso tudo? Marcos capítulo 14, versículo 7, que é o mesmo texto, mas na visão de Marcos. Aliás,
O mesmo texto de João, na visão de Marcos, diz assim: porque os pobres sempre estão convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Certo? Você vai aprender hoje que tem coisa que você não pode deixar para amanhã, mas tem coisa que você tem que fazer hoje, e tem coisa que você pode deixar para amanhã. Amém? Tudo bem? Vou dar um exemplo aqui. Você tem um negócio para resolver lá no sítio, mas você pode ir segunda ou terça ou quarta, mas veio a ideia de você não vir na igreja hoje porque você tinha que resolver. Fala: não, eu posso resolver aquele negócio na segunda, na terça, na quarta, talvez até na quinta. Na quinta não, porque tem culto, né? E aí você veio à igreja hoje. Então é algo que pode esperar para a semana que vem. Mas tem coisas que não tem como esperar. Sim ou não? Sim. A mulher está gritando do lado que o nenenzinho vai nascer, que o Joãozinho vai nascer. Mulher espera até semana que vem. Tem como? A gente, mulher, quando está sentindo dor, ela faz um escândalo, viu? E o negócio começa a vir rapidinho, né? A mulher sente a contração, e o marido também sente, né? Com aquela bolsinha do lado, aí, nós vamos botar um escândalo. Meu Deus do céu. Quem já passou por isso sabe, né? Ô bolsinha nojenta aquela, você sai igual um doido, chega lá, o médico: não, tá na hora não, vai voltar. Você chega, a mulher, você sabe, né? Porque a noite inteira vai lá e pegar aquela bolsinha e fica a mulher carregando, né? Nos dois relatos envolvem dinheiro, as riquezas de um jovem e as economias de uma mulher de mais ou menos 70 mil reais, 300 denários, um ano inteiro de trabalho. O assunto mais tratado por Jesus na Bíblia é dinheiro. 38 parábolas, 16 delas Jesus fala de dinheiro. Hoje aqui, se a gente falar de dinheiro, a gente vai: não gostei, pastor falou de dinheiro, então vai falar de pobreza, de miséria, de dívida. Nós falamos da bênção do eterno na nossa vida, amém? Tem gente chata, amado. Talvez você tenha um marido assim, uma esposa assim, que tudo questiona. Isso é orgulho de quem não cresceu. Quem cresceu, estudou, foi inteligente, ele escuta, analisa: bom, eu concordo ou não concordo. A pessoa orgulhosa já discorda de cara: eu não concordo. Por quê? Não sei, mas eu não concordo. Você tem um esposo assim? Ergue a mão. Não ergue não, vai ter mão depois. Precisamos entender que Jesus na cruz nos fez ricos, amado. Segundo Coríntios capítulo 8, versículo 9, se não falha aqui a memória: e conheceis a graça que é em Cristo Jesus, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornasses ricos. Amém? É isso mesmo? Glória a Deus. É isso mesmo. Jesus na cruz, sendo rico, se fez pobre, para que você ficasse rico, se tornasse uma pessoa rica. Tem gente que pensa que é só em dinheiro. O Lazareno, avarento, pensa que é só dinheiro. Segundo Coríntios 6:10, Paulo fala assim: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Ou seja, quando nós estamos pobres, pobre no sentido que Paulo está falando, mesmo assim estamos enriquecendo pessoas. Como que um pobre enriquece pessoas? Você não faz esse questionamento não, com vocês da Bíblia? Que eu fico questionando: poxa, que negócio é esse aqui? Né? Que contradição doida é essa aqui? Aí você vai ler e você vai entender que não tem contradição não. O que precisamos compreender é que tipo de riqueza é essa que Deus fala. Certamente não é o que estava no coração do jovem rico. Não é. Aquele moço tinha um ídolo no coração, igual que era a segurança dos bens. Tinha um ídolo enraizado no coração daquele homem. Eu tenho os meus bens, eu tenho segurança, eu não preciso de nada. Precisava de Jesus. Talvez você disse: eu não tenho esse ídolo, mas tem outros. Tem um carro, tem a casa, tem a mulher, tem o esposo, tem o filho, tem o emprego, tem a conta no banco, tem um boi no pasto. Todo mundo tem algum tipo de ídolo, amado. E nessa noite, se Deus te mostrar, você dá um jeito de derrubar ele no teu coração, porque esse coração que você tem, é só Jesus que pode estar nele, amém? Pessoas assim têm o coração duro, e a semente da palavra de Deus não entra. Você já andou tem gente que vem da igreja explicando. Ele nunca sentiu nem aquela friozinho na nuca, ele nunca chorou porque Deus falou com ele, ele nunca sentiu o toque de Deus. É uma múmia, é uma estátua. A palavra aí vem, bate na cara dele e volta. E está 30, 40, 50 anos na igreja, morre dentro da igreja e nunca recebeu o toque do Senhor. Por que será? Um coração endurecido. E a Bíblia fala disso. Marcos capítulo 4, versículo 3, Jesus fala da semente que é lançada e não tem. Marcos 4, 3. Ouvi, eis que o semeador saiu a semear.
E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e veio as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, o coração de alguns crentes, e onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Já viu gente assim? Primeiro problema é que dá, já prega o pé na Bíblia dele, já culpa a igreja, já fala dos irmãos, já desce a lei do pastor. Gente, eu não estou nem sabendo por quê. Saindo, porém, o sol queima. Tá. Outra parte caiu entre os espinhos, 7. E os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em terra boa, que eu espero que seja teu coração nesta noite, e deu fruto, que vingou e cresceu e produziu a 30, 60, 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque tem gente que tem ouvido, mas não escuta. Eu coloquei no grupo da igreja um aleijadinho que não sabe falar. Ele fala assim enrolado, e a mulher fala por ele, né? E ele diz assim: na Bíblia diz que o profeta falou para os ossos escutar, e o osso tem ouvido. Amado, até osso, quem escuta a voz de Deus, escuta, amém? Mas você tem que ter boa vontade para isso. Às vezes você está aqui, a cabeça está lá fora. Ai meu Deus, como é que eu tenho que cobrir o cheque? Amanhã eu tenho que pagar o cartão que venceu, e não sei o que. Amanhã, amado, talvez em você nem vai chegar amanhã. Se Jesus vir hoje, acabou. Amém? Tem gente que não fala, amém, está amarrado, pastor, Jesus vai vir hoje não. Virou minhoca, quer ficar nessa terra aqui o resto da vida. Aleluia, se Jesus viesse nessa madrugada e nos levasse todos nós para o céu, amado. Não tem mulher para brigar com você, não tem conta, não tem coisa para você correr atrás, né? Amém? E eu falei para o meu filho, ele falou, está amarrado, pai. Ele falou, por quê, rapaz? Não, eu quero crescer, eu quero casar, eu quero ter 3 filhos. Eu falei, cabra corajoso, viu? Você só quer que eu não sei, né? Uma mulher e filho, os dois juntos, né? Faz o cara amadurecer 20 anos em 2, você ia pensar direitinho. Meu bichinho é peitudo, viu? Não sei quem ele puxou, não. Aí tá, aí Jesus explica, que Jesus conta. O que é, pastor? Uma tal da parabola, o que é isso? Parábola é um ensino de uma história natural, de elementos naturais do dia a dia, e Jesus contava e revelava a verdade espiritual, amém? Por isso que você vê muita parábola de pescador, de pastor. Por isso, ele pegava uma história, né, com fundo moral, e contava e revelava a verdade espiritual. Versículo 14, Jesus então explica o que ele disse. O semeador semeia a palavra. São esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Tem gente no final do culto perguntar assim na porta: o pastor pregou aqui hoje? Não sei. Só fala alguma coisinha? Não sei. Porque o diabo roubou a semente que foi lançada. Semelhantemente, são esses semeados em solo rochoso, dos quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Já viu que gente veio no culto? Chora, vai embora, né? No outro dia já foi embora mesmo, não volta mais não. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles chegaram à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, se ofendem. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Ela está lá, mas ela não germina. Os que foram semeados em boa terra, que eu falo mais uma vez, que seja o meu coração nesta noite, são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Então tem muita coisa que sufoca o coração das pessoas. E aqui Jesus diz que uma delas é a riqueza e a fascinação pelas ambições daqui dessa terra. Que não tem nada de errado você querer ter uma vida próspera. Deus colocou isso dentro de você. Agora tem gente que vive em função disso. Por isso que tem gente que vai para o tráfico. Por isso que tem mulher bonita que vai vender o corpo na zona. Por isso que tem gente que faz político que rouba doidado. Por quê? Rico, eu tenho que ficar rico. Isso é maligno, isso é demoníaco. A Bíblia nos adverte para não amarmos o dinheiro. Você pode ter dinheiro, só que você pode ser o dono dele, mas você não pode deixar ele ser o teu dono. Amém? Mas tem pessoas aqui nessa região que tem terras, fazenda, 3 mil boi lá, engordando. E se a mulher dele que ajudou ele a construir aquele império, fala assim: amor, eu estou com a dor aqui nos ovários aqui, né? Eu estou precisando fazer uma consulta, fazer o exame. Agora não, a roupa do boi caiu.
Vamos esperar um pouco aí, uns 3 meses. Quando subir, aí eu te dou o dinheiro para você ir. Lazarento, miserento, filho do capeta. Ele diz assim. Tem gente que é rico e ainda mais pior do que pobre, irmão. Deixa que é humildade, não é demônio, isso é mulambismo, isso é mediocridade. Se Deus deu para você, usufrui enquanto está aqui nessa terra. Depois que você for lá para o caixão, já era, meu filho. É perigoso o povo lá de hoje pegar e roubar a roupa e o sapato, deixar o cara peladão lá. Se Deus confiar riquezas em você, você é uma pessoa confiável? Sim ou não? Porque tem tantos que falou aí, eu acho que eu fiquei até com vergonha agora. Se Deus te confiar riquezas, você é confiável para isso? Mesmo assim, não deu metade, não recebe tudo sem confiança, meu Deus do céu. Tem misericórdia, Senhor. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10. Diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. O que faz isso? O desejo de ficar rico de qualquer maneira. A Bíblia diz que aquele que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Tem um tempo para tudo acontecer na tua vida, se Deus tem isso para você. Versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Amém? Você vê? O amor ao dinheiro. O dinheiro é uma bênção, mas se você não quer, você pode mandar aqui para mim que eu vou administrar para você. Né? Ah, eu odeio dinheiro, pastor. Eu não tem problema não. Eu não amo, mas eu cuido para você. Só que eu vou uma taxa de 50%, tá? Para poder administrar. Mas já que você vai botar fogo, vai perder 100. Eu estou te dando a oportunidade de ter 50. Amém? Aleluia? O dinheiro é uma bênção, mano. Com o dinheiro você tem um padrão de vida melhor. Você dorme melhor, você bota um arzinho lá, namora com a patroa de boa, né? Depois a patroa não quer nem saber mais de ficar no ventilador. O dia que quebra uma coisa, ela fala assim: dá um jeito, chama os irmãos da igreja para arrumar. Eu só dou para você se consertar o ar, que acostumou na vida boa. Sim ou não? Isso não é errado. Isso é um direito seu de ter, que você trabalha e luta para isso. Amém? Agora você não pode ter um amor ao dinheiro, querido. Você tem que ser o dono dele, o senhor dele, e não ele te controlar. Amém? A Bíblia conta um caso aqui em Marcos capítulo 12, versículo 13 ao 17. Os escribas, aquele povo gordo lá que odiava Jesus, disse: mestre, sabemos que o senhor é um homem reto, um homem sensato, um homem de Deus. Deu um bajulado em Jesus, né? Massagear velho. E o senhor não trata ninguém porque a pessoa tem aparência, tem status, tem dinheiro. Nós sabemos disso. Mas queremos fazer a pergunta para o senhor: nós devemos pagar imposto para César ou não? Olha a pergunta capciosa. Se Jesus fala que não, Jesus tem que ser preso. Por quê? O povo era escravo de Roma, tinha que pagar tributo. E se Jesus fala nós temos que pagar, Jesus podia levar pedrada, porque o povo odiava ir lá, o imposto, lá, entregar o imposto. E aí Jesus falou assim: me traz uma moeda do tributo. Aí trouxeram a moeda. E Jesus: de quem quer ser? Finge inscrição. Mostrou-se para isso. É de César, Jesus. Então faz o seguinte: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Certo? E se admirar da inteligência de Jesus, na sabedoria, e sai de pé. Nós falamos esse versículo com muita clareza, todo mundo conhece, mas nós sabemos o que é de César, o que é do governo. Você paga o imposto da moto do carro porque você não quer ser preso, sim ou não? O IPTU você paga porque você quer tudo, né? Certo? Amém? E uma caixinha de fósforo que você compra lá, você paga imposto, você sabe que você está pagando. O nome já é imposto, porque é imposto, é uma imposição e ninguém quer pagar imposto, porque é uma coisa ruim, sim ou não? Então o que é de César você sabe, é do governo, do leão. E o que é de Deus, o que é? As pessoas não sabem. Amado, o que é de Deus é tudo aquilo que Ele entregou para você administrar e você não entendeu, você pensa que é seu. O filho que Deus te deu não é teu, é de Deus. A bicicleta que você tem não é tua, é de Deus. O carro que você anda não é teu, é de Deus. A mulher que Deus te deu para você virar os olhos não é tua, é de Deus. As pessoas não sabem o que é de Deus, mas Jesus diz: ó, sabe o que é de César, paga um imposto direitinho, não tem problema, mas dai a Deus o que é de Deus. Eu digo sempre, quando Deus fala no teu coração para fazer algo, não é seu mais. Você tinha com 10 no bolso aqui, e Deus fala assim para você: entrega 10 para aquele mendigo ali. Já não é seu mais, acabou, você não é dono do mais. E se você não fizer, você se arrepende depois. Amém? Quando você já passou por isso, você sentir de Deus no toque, que você falar e obedecer, e você se sentir bem depois. Quantos aqui? Você ficou sem a grana, mas você ficou bem de coração, amém? Marcos 8, 36 e 37, nós vamos ler aqui.
Estou só criando aqui a base para mim trazer o pensamento que Deus colocou no meu coração hoje para falar com você. Pode ficar tranquilo. Marcos 8, 36 e 37. Diz assim a palavra de Deus. Que aproveita o homem ganhando o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Quantos que já escutou falar que uma alma vale mais para Deus do que o mundo inteiro, além de mim? Isso não está na Bíblia não, tá? Não é dessa forma. Está dessa forma aqui, não dessa que fala. Quem já escutou assim? Faça a tua parte, eu te ajudarei. Quantos que já escutou? Também não está na Bíblia. Qual o que outro lá que não está na Bíblia lá também? Tem outros também que não estão na Bíblia. Mas por que as pessoas estão? Porque não leem Bíblia. O cristão, seja ele evangélico, católico, que lê Bíblia, ele já está ligado. Ei, onde que está esse negócio aí? Está em algum lugar, não está em lugar nenhum não. Eu já li a Bíblia toda e não tem esse versículo não. Certo? Mas dá a entender aqui nesse sentido, de que o que adianta o cara ganhar o mundo inteiro e também perder a alma dele? Ou seja, a alma dele vale mais do que o mundo inteiro, certo? Amém? Será que nós entendemos isso? Que a nossa alma vale para Deus mais do que o mundo inteiro? Que se nós nos tornássemos os imperadores, uma imperatriz aí, e conquistássemos o mundo inteiro, isso valeria menos do que a tua vida para Deus? Será que a gente entende isso? Se nós entendêssemos, mas talvez nossa vida seja diferente. Nós sempre vivemos no saldo negativo. Por mais que você tenha dinheiro no banco, que está lá no azulzinho, né? Sempre dá a impressão que você está no negativo. Sempre parece que te falta algo. Ai meu Deus, meu sonho é comprar um carro para levar meus filhos para a igreja. Deus dá um carro para você. Ah, mas é 2020, eu estou querendo 2025 agora, né? Eu estou querendo Corolla, só para mostrar para os outros que eu tenho Corolla, né? Ai, meu sonho é ter uma casa, paguei aluguel 20 anos, fazer uma casinha, daqui a 3 anos, mulher nós podíamos fazer outra para alugar, né? E é só doidinho para você fazer para ir lá para dentro. E você não percebeu ainda não, né? Você é muito inocente, você é muito ingênuo, você não tem essas malícias assim, sabe? Em algum lugar está escrito assim, resistir às sombras, elas fugirão de vós. Não sei aonde, não é na Bíblia não, tá? O ser humano, o buraco da alma dele não tem fundo. Tudo que ele tem, ele quer mais, ele sempre quer mais, quer mais. Isso é uma missão dos infernos. Aí trabalham, uns morrem trabalhando. Tem uns dois que trabalham domingo. É domingo, é que eu tenho que aproveitar, pastor. É a colheita, porque se um trem desse passar em cima do você, cortar o seu meio, você vai na cadeira de roda, você vai ver. É para ficar uma maldição? Não, eu estou abrindo teu olho, seu jumento. Dá valor para a tua família, cuida dos teus filhos, e tem um dia que você vai para descansar, e pelo menos para cultuar esse Deus que te deu saúde e vida para trabalhar. Tem gente aqui mesmo no mês inteiro trabalhando domingo. Isso é demoníaco. Deus não cansou, Deus não tinha preguiça quando disse que um dia tem que descansar. Aí tem uns dois que acham que é bonito ainda, que trabalha, mas você quando cai na desgrameira, vai, por que eu não cuidei mais da minha vida, da minha saúde? Mas não é pelo correr do homem que vai ser abençoado. Ele tem que correr, porque a Bíblia diz que se o cara for preguiçoso, não é nem para comer, vai deixar ele de jejum. Mas diz que você tem que descansar, você tem uma família para cuidar, você tem que sentar com seus filhos e olhar nos olhos e dizer assim, o papai pensa dessa forma, a mamãe sabe que as coisas têm que ser assim. Os pais não queriam mais filho hoje, botou o celular na mão lá no 3, 4 anos, o irresponsável do pai, o irresponsável da mãe, e toma aqui, vai distrair para lá, não perdoa papai e mamãe não. Por que você fez filho? Por que você fez filho? Você tinha que ser castrado, meu, para fazer uma vasectomia lá, para não fazer filho, porque filho dá trabalho, você deu trabalho e eu dei trabalho para os nossos pais. Aí os pais querem criar filho hoje que não dê trabalho. Só se for de fundinha, mano. Criança, e principalmente os que são hoje, que são lá mil por aí, já nasce pulando, né? O meu com 10 anos me deu um soco aqui no nariz. E eu conto para você, é mentira, não é mentira não, é verdade. O bichinho tinha um trilho, não sei o que era, mas não era bom o negócio não. Cheguei lá e dei alegria do papai. Papai me deu ele, eu não dos mundos aquele menino. Eu falei, não, mas é muito pequenininho, né? É sério? Quando eu nasci, 54 anos atrás, eu tive que ficar 10 dias no mar, sabe? Hoje os menininhos nascem, as menininhas estão assim, ó. Cadê o pai? O pai vem ver. Mãe, esse peito sai leite aí, mãe, passa pra cá, né? Incrível, gente. Eu não sei se o que é, se é aqueles raio-x que fazem das mulheres, mas estão com trem que tá. É sério, hoje as crianças estão sendo demais, pegam o celular, a gente fica aquele trem com 3, 4 anos. Eu sou 10, 54 anos, não sei copiar para colar no lugar, eu não sei. Mas eles sabem, amém? Amém, gente? De nada adianta ganhar o mundo e ir para o inferno. Logo, a maior riqueza não é fazer
troca com sua alma, e não é perdê-la, é ir para o céu. A maior riqueza de um homem, de uma mulher, é ganhar a salvação eterna. Amém? Amém? A Bíblia nos orienta a não ajuntar riquezas aqui na terra, mas lá no céu. Mateus capítulo 6, versículo 19 diz algo sobre isso. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? Pergunta que eu faria para mim, talvez para alguns aqui: onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Mas o mundo está tão desgraçado pelo capeta, que o cara ganha um dinheirinho, ele quer trocar a mulher de 40 por duas de 20, porque a mulher ficou gordinha. O trem está tão bagunçado que a mulher faz uma faculdade, que quer largar o marido, que ajudou a pagar a faculdade, porque agora ele já não está mais no nível dela, não. Isso é um mundo muito perturbado, irmão. Jesus falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Você precisa ser diferente, e eu também. Amém? Se for para ser igual você era antes, não seja cristão, não. Você está se enganando a si mesmo. Seja diferente em nome de Jesus. Como você junta tesouro no céu, pastor? Como? O céu não precisa de dinheiro, precisa de ouro, precisa de dólar, nem de real, nem de Bitcoin. Investindo tempo, talento e recursos para alcançar as joias preciosas para Deus na terra, que são as pessoas. Você junta tesouro no céu quando você investe o teu tempo, os teus talentos, a tua capacidade intelectual e os teus recursos para alcançar, através do Evangelho de Cristo, aquelas pessoas que não conhecem Jesus. E essas pessoas sim importam para Deus. Importou tanto para Cristo que morreu por elas na cruz. Deus não está nem para tua cama king. Trem daquele tamanho, você dorme no canto e no outro. Para que o trem daquele tamanho? Corta na metade assim. Deus não está nem com a sua televisão um DVD desse tamanho aqui no quarto. Deus não está nem aí. Você comprou o carro, Deus abençoa, livre de acidente, mas não está nem olhando para o seu carro, não. Ah, você comprou uma casona bonita, Deus não perde nem olhar para a tua casa. Mas o dia que você diz: Deus, me dê graça para alcançar alguém para ti, Jesus, você pode saber que o olho do Eterno está sobre a tua vida. Mas nós temos negócio que a gente correr muito aqui para resolver o nosso, nós conseguimos. O dia que nós nos dispomos, pelo menos uma parte do nosso tempo, de dedicar aquilo que Deus quer que façamos, Deus começa a agir em nosso favor aqui nessa terra. A Bíblia diz que Deus dá o pão para os seus enquanto dorme. Os seus fazem aquilo que Deus quer que você faça, sim ou não? Então tem gente que dorme e não ganha pão de Deus. Por quê? Porque o dia inteiro a mente dele é pensando nele e para ele, mas nunca pensando qual que é o propósito de Deus. Por que Deus me chamou para crer em Jesus? As pessoas não fazem isso? Não. Comprar, vender, ganhar, multiplicar, dividir, e lascou. É só isso que é a vida das pessoas. Repito, Deus quer te abençoar mais do que você ser abençoado. Mas o teu foco não está nem aí para as pessoas. Você tem vizinho que às vezes está com problema, você nunca convidou para vir à igreja. Nunca chegou lá e falou: vizinho, deixa eu ler os salmos aqui para você. Vizinho, acabou o arroz aí? Eu tenho 2 pacotes, eu quero dividir um com você. Mas ser cristão não é ter religião. Isso é bobeira do povo. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou crente. Isso é palhaçada. Isso é uma capeta. Jesus não tinha religião, não tinha igreja, não. Cristianismo é uma forma de vida, é um estilo de vida que você vive aqui para glorificar o Deus do céu. Amém? Mas o cristão faz isso? Não. A maioria é tudo lazarento, avarento, ganancioso. Dinheiro e nunca chega. Recebi uma cerca de 200 mil, pastor. Daqui a 30 dias está sem dinheiro. Por que será? No texto de João, houve uma tentativa de Judas de roubar os 70 mil jogados na cabeça de Jesus, com desculpa de dar aos pobres. Mas não é errado dar comida para quem está precisando. Isso é de Deus. A Bíblia nos ensina a fazer isso. Amém? Agora, se você não puder fazer hoje, você pode fazer amanhã. Mas nunca deve perder a oportunidade de dar o pão da vida para alguém que você conheça, para que creia em Jesus, para que tenha experiência com Cristo, certo? Ah, pastor, eu não sou pastor, eu não sou padre. Você só tem que ser cristão em Jesus.
Eu trabalhava de instalar câmera, cerca elétrica, esses trem aí. E uma vez em cima do muro, nós instalando a cerca, o casal começou a brigar no quintal. E a mulherzinha brava, um vestido argentino, esse também assim, né? E o cara alemãozão mais mole pra caramba, né? Nossa, demônio, não sei o que. Não vem não, e a mulher pau, né? E aquele que começou a linhagem, sabe? Falei, meu Deus, e agora o que eu faço, né? E com um martelete na mão, falei, qualquer coisa desse dentro do martelete deles, né? E aquele que começou a pegar fogo, eu disse desse cara. Falei, gente, vocês me contrataram para instalar cerca elétrica. Bom, posso falar algo de Deus para a vida de vocês aí? A mulher soltou o pau para lá. A mulher soltou o cabo de vassoura para lá. E eu falei assim, eu sou cristão, evangélico. Eu era um drogado, usuário. Quando não tinha droga, eu cheirava cola. Quando tinha cola, eu cheirava gás de geladeira. Era o cara mais perdido do mundo. Jesus me tirou da lama. Tem tantos anos que eu não faço isso, porque Ele fez isso em mim. E Ele habita em mim, de acordo com a palavra. Eu posso fazer uma oração com vocês? Um olhou, pode. Peguei na mão dos dois e orei. E Deus visitou aquele casal. Quando eu falei amém, os dois estavam chorando, se abraçaram ali mesmo. Amém? Pastor, você foi contratado para estar assim. Pois é. Mas eu não consigo deixar de ser preto porque fui no fórum. Não consigo deixar de ser preto porque fui no mercado. Não consigo deixar de ser. Não consigo, mano. Se você consegue, você é um camaleão. Parabéns para você. Se você é um mutante, um X-Men, eu não consigo. Eu fui comprar um negócio no mercado e aquele rapaz lá ontem, que ele se deixa. Que tristeza, irmão. Quando eu vejo lá você dorme olhando por ele, não é uma coisa que você planeja. É algo que te empurra, que te impulsa, que te impulsiona. Amém? Alguém tem notícia dele? Rapaz, ele passou pela cirurgia, ele está bem? Alguém sabe? Cadê o Paulinho que é colega dele? Certo. Mas ele está consciente? Pessoas que geralmente não fazem nada em prol nem dos da casa dele. Diz assim, eu não contribuo com nada, nem com ninguém, nem igreja nenhuma, mas eu dou cesta básica para os pobres. É uma mentira, isso é um Judas, irmão. Uma pessoa falou para mim, falou assim, quantos você deu esse ano? Me fala, mas não mente não, porque se mentir sai para o inferno. Quantos você deu esse ano? Esse ano eu não dei não, mas o ano passado eu dei. Eu falei, mas talvez 11 anos. Judas está por aí, irmão. Ele tem o discurso de dar para os pobres. Repito, irmão, se você tem, você ajuda. Isso é de Deus. Mas tem muita gente usando a desculpa de dar para os pobres para negar e entregar para Jesus aquilo que Jesus disse, olha, isso é bom para mim, pode fazer. O jovem rico amava a Deus, mas amava mais as riquezas. Judas nunca amou a Jesus, mas amava o dinheiro. E ambos perderam a oportunidade da salvação. Atos 20, versículo 36, Paulo fala assim, lembre do que Jesus falou, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém? Você quer estar na posição de quem tem condições de dar, ou você quer receber? Eu quero estar na posição de dar, certo? Mas mais feliz coisa é você dar do que receber. Quando você está precisando, e a gente recebe é muito bom, mas quando você tem para dar, isso traz uma alegria muito grande no teu coração, se você é uma questão de fato. Quando você começa a trabalhar para juntar tesouro no céu, salvar pessoas, para falar para as pessoas, você passa a ter depósitos e muitas vezes você não precisa pedir mais para Deus, você deseja. Deus não queria tanto comprar um carro, mas não tem condições. E daqui a pouco, você nem orou, nem contou para a mulher, porque a mulher é muito inquieta. Não vai ter certeza, não vai ter pagação porque você compra carro. Então, se você tem uma mulher e uma esposa assim, é melhor você orar mais, tá? Gente, tem uns sabotadores dentro de casa. Tem uns caras que casam foi com o capeta, e tem uns mulheres que casam foi com Satanás. Se você tem um sonho, meu amor, eu tenho um sonho, não é para você, não, então vamos orar. Se você tem um sonho, Deus é poderoso para realizar. Sim ou não? Você comeu feijão estragado, rapaz. A nossa moto está na oficina, botou funil, não tem para pagar a hora, você está sonhando com um carro? Você está doido, né? Tem gente assim, não tem? Sim ou não? Então, quando você passa a se mover em prol daquilo que Deus ama de fato, que são as pessoas, Deus começa a se mover em teu favor. E você passa a ter depósito no céu.
E às vezes você deseja, você nem pediu para Deus. Salmos 37,4 diz assim: deleita-te, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Gente, isso é incrível. Aí as coisas começam a acontecer, você diz: meu Deus, mas eu nem pedi. E como se Deus dissesse: você tem tesouro no céu, meu filho, minha filha. Amado, o dia que um cristão trazer uma pessoa para Jesus, não precisa ser aqui não, tem muita igreja boa na cidade, não. Tem uns pastores que aqui que é outro, galera, só aqui é mentira. Toda igreja que prega Jesus como Cristo, como Filho de Deus, é uma igreja boa de se estar, amém? Quando a pessoa consegue fazer isso, e ele vê aquela pessoa que saiu da prostituição, das drogas, do álcool, que Deus levanta aquela pessoa, e aquela pessoa começa a caminhar em novidade de vida, e você olha para aquela pessoa agora, né, dando testemunho de Deus, bendito o nome do Senhor. Eu sou tão digno, o Senhor usou a minha vida para lançar um pão naquela pessoa. O pão da vida agora está na vida daquela pessoa. Só tem um jeito de agradar a Deus nessa terra. Não é entregando o seu dízimo, tá? O seu dízimo é importante. Não é entregando a sua oferta. A sua oferta é importante. A única forma de agradar a Deus, amado, é fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus são pessoas. A vontade de Deus, no coração de Deus, que bate no coração de Deus, o interesse de Deus é alcançar vidas do Filho dele. Se você é um agente de Deus nessa terra, você pode saber. Você está juntando tesouro no céu, pelo menos que você saiba que você está juntando tesouro no céu. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas, comida, bebida e roupa, vos serão acrescentadas naquele contexto. Mas nós fazemos diferente. Buscamos os nossos interesses, e se sobrar alguma coisinha, um tempinho, então eu entrego para Deus. Você acredita que tem gente que não vem à igreja para ficar assistindo Netflix, futebol, uns efeminados que gostam de ver perna cabeluda de jogador? Está lá. Mas não vem para a igreja não. Se você está aqui, glória a Deus pela tua vida, amém? Amém. É importante a questão de ter tesouro no céu. Tinha um irmão que era dessa igreja, que mudou de cidade. No sábado, 3 horas da tarde, ele manda um zap para mim: pastor, o meu carro deu um problema aqui, pastor, e o senhor sabe de um mecânico? E tem um irmão da igreja que é mecânico bom. Falei: já te passo, espera aí. Quando eu estava caçando contato, Deus falou no meu coração assim: o problema dele não é só mecânico. Eu falei: gente. Aí eu chamei o irmão no zap. Falei: irmão, mas qual que é o problema mesmo? Eu não sou mecânico não, mas de repente quem sabe, né? Pô, pastor, para dizer a verdade, eu estou com uma bateria ruim aqui. Essa bateria que tem dias que está no trabalho, agora ela pifou de vez. E falei: mas por que a gente não compra outra? Pastor, eu estou sem dinheiro. Eu tenho uma folha de cheque aqui, que é a minha única bala na agulha. Eu não tenho mais cartão. E eu falei: não, faz o seguinte, espera um pouquinho. Aí liguei para o Rodrigo lá da Guaporé, e ele me atendeu. Eu falei: ó, tem um irmão daqui que precisa bater um jeito. Você pode arrumar? Posso sim. Foi lá na loja, pegou, levou para ele. Aí ele agradeceu. Quando ele recebeu, ele veio, pagou a bateria e falou: pastor, eu queria agradecer ao Senhor por Senhor ter me socorrido. Eu falei: não fui eu que te socorri. Como assim? Foi a igreja que te socorreu. Porque eu não tenho dinheiro. Como que eu vou te socorrer? Mas como assim, pastor? Mas assim, quando você faz algo em favor da igreja, você está fazendo por pessoas e por aquele lugar. Mas se um dia você precisar, aquele lugar tem a obrigação moral de te socorrer da forma como aconteceu. Ele ficou assim, falou: pastor, nunca escutei isso. Falei assim: pois é, exatamente, deveria ser desse jeito. Tem um rapaz que está vindo aqui à igreja, e eu não digo isso para mim agora, e nem para a glória da igreja. É porque assim, a gente tem que falar, porque as pessoas só vê aquilo que quer ver, né? Então a gente tem que falar. Uns 2, 3 anos atrás, eu saí da igreja à tardezinha, acho que eu tinha orado aqui à tarde. Peguei na porta do carro para abrir, o rapaz encostou a bicicleta. Estava vindo algumas vezes na igreja. E eu falei: ô pai, tudo bem? E peguei na mão dele. Falei assim: pastor, não está bem não, pastor. Falei: o que aconteceu? Pastor, a minha vida está uma desgrama, pastor. Eu estou sem dinheiro, está sem comida em casa, meu filho está sem leite, e o olheiro encheu de lágrimas, e meu encheu também. Só que ele não tinha dinheiro, eu também não tinha, né? Falei: meu Jesus, o que eu faço? Aí o gordinho estava aberto aqui. Eu falei do gordinho: o gordinho é uma benção, gente. Assim, só não é melhor porque ele nunca fez um churrasco para nós ele domingo de manhã, né? E chamou nós, fica vendendo os trem lá, não ia fazer e chamar nós, né? E eu falei: gordinho, Ailson, eu não gosto de gordinho não, né? Ailson, tem um rapazinho ali que está com os apoios em casa, você podia só comer, segunda-feira eu te pago. O pastor não tem dinheiro, mas tem crédito, tá, gente? Não, pastor, pode mandar ele aqui. Aí o rapaz foi, comprou, e eu peguei o carro e fui embora, né? Na segunda eu vim pagar, ele comprou 200 e poucos reais. Uma pessoa honesta mesmo, se fosse eu teria comprado 2.000 reais. Eu paguei ali, e essa parte que eu subi a igreja, trouxe a esposa, está trazendo os parentes tudo, mano. Nós não compramos ele, nós dissemos para ele: existe uma igreja
que não só recebe, mas que também retorna, amém? Eu queria que você entendesse isso, você compreendesse isso. Tudo bem? Você está aqui? Tem gente que é tão mesquinho, irmão. Eu disse ontem para os líderes aqui, que um líder verdadeiro ele tem que entender isso. Ninguém é obrigado a fazer nada, mas o cara compreendeu que existe uma estrutura para ser mantida. E se eu estou 1 ano, 2, 10, 20, 30, usufruindo de tudo aquilo aí e não contribuo, eu sou desonesto. Tem 5 pessoas na sua casa, todos trabalham. Você acha que é justo? Você só está pagando as contas daquela casa toda? Sim ou não? Não. Se a mulher, os filhos, vamos ver aqui. Você ganha 1.500, você vai ajudar com 200, né? Você ganha quanto? 5, você vai ajudar com 400. Você ganha 10 mil, você vai ajudar com 1.000. Sim ou não? É para ser assim, amado. Amém? Então, Maria juntou riqueza no céu quando adorou ao Senhor Jesus com tudo que tinha. Você não precisa fazer isso não, Maria. Ela tem uma revelação de Deus para fazer aquilo. Maria teve seu nome escrito na história, que reis não conseguiram. Tiveram reis poderosos da terra, imperadores, César, Nabucodonosor. Teve homens poderosíssimos, e mulheres também, Catarina a Grande, lá da Rússia, não tiveram nome na história da forma como Maria teve. Coloque para mim, Mateus capítulo 26, versículo 13. Deu problema aí? Eu leio aqui. Mateus 26, 6. Diz assim: olha o que aconteceu com Maria. E eu vou ler essa outra versão aqui de Mateus do que aconteceu. Olha, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar seus pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhe: por que molestais essa mulher? Por que você está perturbando essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre estão convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Preste atenção agora no legado dessa mulher, que muitos reis não tiveram, muitos presidentes não tiveram. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo, este evangelho será também contado, porque ela fez para a memória sua. Amém? Quantos homens poderosos na terra, mulheres desejaram ter isso. Nos anais da história, o que eu fiz, não tiveram. Maria, uma mulher muito simples, teve porque se derramou nos pés do Senhor. Amém? Tudo bem? Tem gente que pensa que é pobre, mas é rico, sabia? Que pensa que a riqueza está... só diz respeito a dinheiro, a valores. Apocalipse 2,9, Jesus tratando com algumas igrejas, Jesus fala assim, 2,9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Mas tem muita gente que não tem um sapato para colocar no pé, não tem 2 peças de roupa, mora numa casinha muito simples, talvez batido de barro, mas tem mais riqueza que muita gente que tem dinheiro. Amém? Talvez você tenha uma mãe assim, que te ensinou valores que ninguém mais conseguiu te ensinar. Talvez você tenha um pai assim. Davi, quando estava para morrer, chamou o filho dele que ia ser rei, e disse: meu filho, eu tenho um conselho para dar para você. O que é, pai? É para mim guerrear, crescer o reino? O que você quer que eu faça? Seja homem. Seja homem. O conselho que Davi deu antes de morrer. Seja homem, amém? Talvez teu pai ensinou isso para você. Talvez tua mãe ensinou isso para você, irmão. Nós pais com todos os erros, as faltas, as falhas, os defeitos, talvez o cacete que doeu demais no nosso lombo, mas a maioria de nós tivemos ensinamentos bons que hoje não se ensina mais para os filhos. Quando eu era criança, meu pai e minha mãe, se tivesse meu pai com o padrinho, com a tia conversando, nós não podíamos passar muito aí não. Você é desse tempo? Sim. Você não passava? Só o rabo de olho, velho, assim. Ou você está conversando e ele está lá, não te interrompe, você sai aqui, ele está lá. Vou pegar um picudo e colar na parede, né? Mas nosso tempo não é assim, não. Nossos pais tinham valores que nós perdemos. Nós queremos ser tão bonzinhos que nós nos tornamos ruins para os nossos filhos. Filho que não é corrigido vira bandido. Filha que não é corrigida vai dar trabalho para o pai e para a mãe. Não precisa ser violento igual o teu pai foi, mas seja sério, seja firme, mas tenha amor também. Amém? Então tem muita gente pobre aparentemente, mas por dentro de pessoas ricas tem um valor muito grande para Deus. E tem gente rica que se acha, mas é pobre e miserável. Olha o que Cristo fala em Apocalipse 3, versículo 17.
Pois dizes, falando para Laodiceia, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Geralmente o rico é assim, né? Não precisa de nada não, cara. O empregado eu troco para o que quiser, o carro eu troco para o que quiser, né? Eu tenho tudo, não precisa de nada não, né? Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus falando para uma igreja que se achava ricona, a bichona. Você não é isso não. Você diz que é isso, você pensa que é isso, mas para mim você é miserável, cego, pobre e nu. O jovem rico não quis abrir mão das riquezas para seguir Jesus. Jesus seguiu o seu propósito. Jesus tinha um propósito na terra. E alguém não querer abrir o coração para Deus não vai fazer mudar o propósito de Jesus nessa terra. Não foi e nem vai ser. Amém? Não quer servir a Deus, tem o inferno para você. Esquenta não. Pois sempre existirá uma Maria que entregará a Jesus tudo que é no seu coração para ganhar a eternidade. E ouvindo o Senhor, ela me fez bem, e seu nome será conhecido na história. Amém? Você vai entender, por gentileza? Nosso tema, você lembra?